Boa noite, amigos da TV Rio Branco, a você que estava assistindo agora há pouco o programa Roda Viva, na Rede Cultura. Aqui estamos nós com mais uma edição do programa Tribuna Livre, discutindo assuntos de interesse do nosso Estado. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, nesta segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Para quem gosta de superstição, é bom tomar cuidado hoje, né? Primeira segunda-feira de agosto. A nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada especial, é a doutora Wanda Milani, pré-candidata, aliás, já é candidata ao Senado pelo PROS, numa aliança composta também pelo PSD, que tem como candidato ao governo o senador Sérgio Petecão, o Avante e também o PTB. 4 partidos nesta aliança que teve as chapas homologadas então tarde e noite de sábado passado, dia 23, lá no Sesc Bosque. Isso mesmo. O pré-candidato, aliás, o candidato a vice-governador nessa aliança é o doutor Tota Filho, João Tota, lá de Cruzeiro do Sul, também do PSD. Eu vou resumir apenas aqui o histórico, né? O currículo da doutora Wanda, porque se eu for explicar em detalhes, o programa acaba e talvez eu não consiga. Ela foi policial militar, sargento da Polícia Militar, ela foi delegada de polícia, foi assessora jurídica no Banacre, assessora jurídica na Câmara de Senador Guiomar, 24 quilômetros de Rio Branco, foi procuradora de Justiça, antes de ser procuradora, foi promotora, foi procuradora-geral. Enfim, tem várias atividades também na área sindical, no associativismo, e está com esse histórico aí. Ela é pré-candidata, aliás, candidata ao Senado pelo PROS. Como sempre, os nossos debatedores Narciso Mendes e Osmi Lima já estão aqui prontos para começar então o programa. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio para começarmos então a entrevista com a doutora Wanda Milani, nossa convidada especial. Fique com a gente. Voltamos com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, a você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco, ok? Pode também seguir este humilde apresentador, Muniz @11, no Facebook e também no Instagram. Doutora Wanda Milani, como eu falei agora há pouco, deputada federal, pré-candidata, aliás, candidata ao Senado pelo PROS. Osmir Lima, você que vai nos deixar na semana que vem por alguns dias, ainda bem por alguns dias, não é isso? Aproximadamente uns 15 dias. Isso. Você tem o privilégio de fazer a primeira pergunta à doutora Wanda Milani e depois o doutor Narciso Mendes, lembrando que ela é deputada federal e candidata ao Senado. Só para, antes de fazer também a pergunta, fazer como no programa anterior, Narciso, os nossos médicos, doutor Edinaldo, que é oncologista, cirurgião, o doutor Nelson, que é cirurgião plástico, e o doutor Hélio, ficaram satisfeitíssimos com o que eu disse aqui. Porque eles acham que a maioria da população não acredita muito ainda em cirurgias mais complexas aqui no nosso estado. Quando isso precisa acabar um pouco. Eu acho que nós temos bons profissionais, excelentes profissionais no Acre, tá? Prazer, doutora Wanda, de quem eu conheço há longos anos pelos seus relevantes serviços prestados ao Acre. E a senhora disse uma coisa aqui no intervalo que me chamou a atenção. A senhora, o Muniz já descreveu aqui todo o seu currículo. Pelo menos uma parte, né? Pelo menos uma parte Sintetizei dela, aqui. que já é longo o serviço prestado. Mas a senhora disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu preferia ter estado antes na política.
A senhora explica isso? É verdade. Boa noite, né, a todos que assistem esse programa, que só leva para a nossa população, para a nossa gente acriana, a informação, e não é só informação, né, faz com que o debate chegue às ruas, né. Então, parabéns à TV Rio Branco por esse trabalho que eu acredito que é de fundamental importância para a cidadania, para a nossa gente. Cumprimentar o Narciso, a você, Muniz, dizer que é uma honra reiterada estar aqui nesse programa. É a primeira vez, essa é a verdade, mas de vez em quando a gente está por aqui também. Respondendo a tua pergunta, primeiro quero dizer que você foi meu chefe, né? Lá no Banacre, era diretor, era presidente do Banacre, e você era o nosso presidente ali, que levava aquilo com muita garra, com muita força, no governo de Iranabo Júnior, né? Que ajudou a engrandecer o nosso Banco do Estado, infelizmente, que não existe mais hoje. Realmente, eu disse há pouco que eu me arrependo de não ter entrado na política antes. Eu digo para vocês assim, e digo para todo mundo, eu tenho honra de dizer que eu tenho 68 anos de idade. E que, como o Muniz falou, eu comecei dando aula aqui no Mobral, né? Quando cheguei no Acre. Minha vida, eu tenho assim uma carreira profissional de serviço público de mais de 45 anos. Eu fui pré-candidata uma vez e eu sempre estive de bastidor, né, na verdade. No governo ainda do Iranabo Júnior, era a deputada Miriam, que a gente ajudava, depois foi Delbrando, que a gente ajudava, Cosmoti, Sete, né? A gente participava, o próprio Narciso, né? Eu fui eleitora dele, trabalhei de bastidor, pedindo voto para o Narciso, para deputado federal, e foi eleito. Enfim, eu era mais de bastidor. Eu entendia que o serviço que eu prestava do Ministério Público já era de grande valia para o nosso Acre, para a nossa cidadania. E depois eu participei, em 2014, de uma eleição, bati na trave, tive 12 mil e poucos votos. Fiquei muito triste, falei, estou fora de política, eu não entro mais nisso. Aí vieram as pessoas, os amigos, olha, 12 mil votos é muito voto, vamos para frente, tenta de novo. E eu fui de novo, tive mais de 23 mil votos. Me deixou muito honrada, fui para a Câmara Federal, onde vocês hoje já passaram por lá e sabem que quando a gente quer trabalhar, a gente consegue fazer muita coisa. E está aí quando eu digo que eu me arrependo que não entrei antes. Porque além de você estar lá em Brasília, na Câmara Federal, votando as leis que vão reger o nosso país, procurando acompanhar a melhor forma de ajudar a nossa gente, a gente tem como trazer recursos para o nosso Estado. E esses recursos, aproveitando a deixa, em 3 anos e meio eu trouxe mais de 280 milhões de reais para o nosso Estado. Então, veja bem, por que eu digo que eu me arrependi de não ter entrado antes? Porque eu vejo que a gente consegue... no Ministério Público eu trabalhei muito, viu? Ali eu achava que eu fazia muita coisa, mas na política a gente faz muito mais, porque a gente tem como ajudar a nossa população. Você ajuda desde o prefeito até, não só o prefeito, o governador, mas as entidades filantrópicas. Cruzeiro do Sul tem ajudado muito, né? Lar dos Vicentinos, Pastoral da Criança, Cianon, enfim, são parece que 7, 8 entidades que a gente ajuda lá. Aqui em Rio Branco, você tem como levar a cidadania para as pessoas. E lá no MP você faz quando você era instado a se manifestar. E na política não. Você vê a necessidade da população e traz as emendas, traz os recursos de acordo com que cada nicho que você está junto trabalhando te pede, deputada, olha, nós precisamos do ramal lá dentro de uma reserva indígena, né? Não só indígena, as nossas reservas. A gente levou ramal para as reservas, levou posto de saúde, levou água lá para o entorno entre Tarauacá e Feijó, ali na beira da BR. Ali não existe água quando chega o verão. Eu coloquei 5 milhões de reais para fazer posto semi-artesiano ali. Isso foi coisa que me pediram na campanha ainda, ali em Capixaba, da mesma forma, a gente conseguiu, já estão sendo cavados os postos semi-artesianos para aquele pessoal que cultiva maracujá, mamão, aquelas coisas por ali. Senador Guilmar, Vila Santa Luzia, enfim, ajudando também o pessoal, os ribeirinhos. Veja, lá em Marechal Tamaturgo me pediram barcos. Veja que é uma coisa tão pequena e que ajuda tanto. Barcos para ajudar na saúde, para transportar pessoas para levar para a cidade e trazer das necessidades para tratamento de saúde.
barcos para levar crianças para as escolas, que os que têm estão praticamente acabados e que as crianças não têm barco com segurança, os que têm não têm cobertura, sabe? Então, assim, dá para ajudar a nossa população de uma forma tão grande que é por isso que eu me arrependo de ter entrado antes. Eu acho que muito mais poderia ter feito. Porém, nós temos um problema, que é o problema de execução. Aquilo que você manda para os pequenos, para as prefeituras, eles têm executado rapidamente. Aquilo que você manda para o Estado tem sido um pouco parado. Então, falta execução. Veja bem, nós colocamos aquela nossa Orla do 15, é um projeto de 20 milhões de reais. Eu passei 3 anos e meio brigando para conseguir o projeto. Do projeto foi licitado agora no final agora de julho, né? Já foi contratado. Mas se essa obra tivesse sido executada no ano passado, ano retrasado, 20 milhões de reais, você vê quantos empregos ia ser gerado. E eu não falo só de mim, não. A gente vê outras obras aí. O deputado Alan Henrique trouxe também para fazer um viaduto. Na mesma época, até agora ainda não aconteceu. Então falta, sim, eu entendo que falta execução. A gente tem que ter uma forma. A gente faz o que pode, vocês sabem. Você corre atrás de extra, atrás das suas emendas, mas depois você tem que correr aqui para fazer acontecer. E essa é a nossa grande dificuldade, execução no nosso Estado. Porque se tudo que veio para o Estado, não só meu, de todos os parlamentares, vamos lá, vamos baixar para 250. Você pega 250 milhões de reais, em 3 anos, nem bota 280, multiplica por 11, que são 11 parlamentares, quanto dinheiro não chegou aqui e a gente praticamente não está vendo essas obras acontecerem. Isso é minha tristeza. Aí a gente está correndo atrás para que ela saia. Doutora Wanda, em primeiro lugar, muito prazer pela sua presença. Em segundo lugar, este programa, a partir de segunda-feira, vai para o site do Jornal Rio Branco e bota a sua equipe para espalhar estado afora. Eu, às vezes, me preocupo com as redes sociais, porque muitas vezes elas são mal utilizadas. E a pessoa atingida sequer sabe identificar o seu agressor. Então, nós temos trazido para cá todos os candidatos de todos os partidos e a todos eles nós temos dispensado a mesma atenção. O seu currículo é muito belo. Rico. Eu vou fazer uma perguntinha simples. A sua experiência como deputada federal lhe estimulou a galgar um posto maior na nossa estrutura política para a senhora desejar a ser um dos 81 senadores da nossa República? Com certeza, Narciso. Eu acho que essa pergunta é até fundamental. Muitas pessoas perguntam por aí o que faz um senador da República. As pessoas nem sabem o que faz um senador da República. Às vezes a pessoa até chega lá e não sabe nem o que vai fazer lá. Mas veja bem, eu tenho uma experiência de 45 anos de vida pública. Nós temos a nossa população que sonha com um Estado melhor. Nós temos que ter ali representante que represente o Acre, e veja bem, são 81 senadores, é 3 de cada estado, e o valor de cada um deles é o mesmo de quem está lá em São Paulo. Então, a obrigação do senador que está ali é estar, o presidente estando certo, dar força ao presidente para que os projetos possam andar. Se não tiver errado, mostrar também por que está errado. Mas veja bem, eu vejo a nossa população reclamando por aí que o Supremo Tribunal está empestado, o Supremo não está agindo direito, o Supremo se mete no que não é de direito. Quem colocou aquelas pessoas lá no Supremo? Foi o presidente? Foi. Mas ele passou por onde? Pelo Senado. Passou por onde? Ele passou pelo Senado. Eles foram sabatinados no Senado. Eu não estou dizendo com isso que eu sou melhor, não. Não sou melhor. Eu me coloco no meio termo com todo mundo. Mas se nós estivermos lá no Senado,
pessoas que têm a capacidade jurídica, técnica, de numa sabatina dessa, saber aquilatar o sentimento, aquilatar o conhecimento, aquilatar como aquele pretenso ministro vai agir, nós teremos ministros da melhor qualidade. Nós temos ali aquilo que o nosso povo colocou ali. Por quê? Os senadores sabatinaram, o presidente só chancelou um dos 3. Mas quem sabatinou e mandou os nomes para lá foram os senadores da República que estavam lá. Mas aproveitando ainda esse Tem gente tema, que nem imagina que isso é dessa forma. Isso é uma das coisas, né? A senhora continua, mas aproveitando esse tema que a senhora inicia, eu pergunto o seguinte: a senhora, como até membro do Ministério Público, a senhora concorda que há um exagerado ativismo político dentro do Supremo? Eu concordo plenamente, e é por isso que eu estou dizendo que se o ativismo está lá, porque os senadores que estão lá também, que ajudaram a escolher, que indicaram aqueles nomes, também devem ser ativistas políticos, botou uma pessoa da linha deles. Nós temos que ter lá pessoas isentas de partido político. Veja bem, Osmi, eu entendo que tem que ser isenta. Porque, veja bem, eu tenho dito que eu sou uma deputada municipalista. Quando eu cheguei lá na Câmara, um falava, eu sou municipalista. Eu pensava, e que diacho deve ser deputado municipalista? Aí eu fui entender depois e vi que eu era mais do que os outros. Por que eu fiz? Eu peguei as minhas emendas e dividi para todos os municípios, sem olhar para partido político. Pode levantar que você vai encontrar. Republicanamente. Republicanamente, sem olhar para partido político. Então, depois que você foi eleito, eu sei que o partido você tem que seguir aquelas regras do partido. Mas antes de qualquer coisa, você tem que olhar para aquilo que o teu povo esperava e queria que você fizesse lá. Então, veja bem, quando eu vou sabatinar um membro do Conselho da Magistratura ou do Ministério Público, passa tudo por lá. E é lá que a gente tem que ver quem vai ser colocado. E quem está sendo colocado lá é pela população, porque é a população que escolhe o senador. Daí porque tem que ter certeza de colocar lá uma pessoa que tenha capacidade jurídica, técnica, sabe, profissional, para saber se vai votar naquele cidadão ou não. Porque depois que o presidente assinou e estiver lá, é vitalício, acabou, só depois que morrer. Porque tem a forma de tirar, né? Claro. Mas a forma de tirar é impeachment. Mas ninguém tem coragem. Eu teria coragem de levantar, se achar que o ministro tal está fazendo errado e que não está certo, eu teria coragem, e tenho coragem, de levantar uma bandeira, de colher assinatura para ir atrás do impeachment desse. Porque o povo não pode pagar a conta. Doutora Wanda, a sua resposta foi tão inteligente. E vou provar por quê. Quando a senhora se reclama da justicialização da política, o Supremo Tribunal Federal se mete demais na política, A Câmara aprovou e o Senado aprovou, etc. Só o presidente Floriano Peixoto, o primeiro presidente da nossa República foi Marechal Deodoro, que foi substituído por Floriano Peixoto. Só no governo de Floriano Peixoto, 2 indicados pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal não conseguiu aprovação. Pelo Senado. Pelo Senado. Só 2 há 110 anos atrás. Quer dizer, a senhora disse muito bem, o Senado homologa os nomes... E o presidente chancela os nomes, aí começam a responsabilizar a instituição Supremo Tribunal Federal sem responsabilizar o Senado que aprovou e o presidente da República que indicou. E o povo que escolheu o senador. A senhora é favorável que haja um mandato também para os membros do Supremo Tribunal Federal? Isso daí é difícil. Eu penso numa outra... Não é mandato eleitoral. Mandato eu sei. Lá na Bolívia, o Ministério Público tem mandato. Eu acho que no Brasil isso não acontece. Não vai acontecer. Eu acho que também não seria favorável, não.
O que eu penso, o que eu acho errado, que eu entendo que deveria mudar, mas quem é a deputada Wanda do Acre? Quem sabe lá um dia a gente pensa nisso. Olha, o desembargador, para ser desembargador, ele é juiz, e 1/5 dos desembargadores, que é o quinto constitucional, vem de advogados e de Ministério Público. O Superior Tribunal é também da mesma forma. 1/5 de desembargador, 1/5 de ministros, que vem da magistratura deles, e o restante, não. 1/5 vem de magistratura e Ministério Público, o restante vem de lá. Por quê? É a minha pergunta, que sempre está na minha cabeça. Por que lá no ministro do Supremo são todos escolhidos fora? Por que não pega da mesma forma? 1/5 que já vem preparado, o quinto constitucional, que já vem preparado no Superior Tribunal, que você já sabe o comportamento de cada um, como foi como ministro do Superior Tribunal, e o restante não vem do quinto constitucional, que seria de advogados e de Ministério Público. Por que nas instâncias inferiores é feito assim e na superior só depende do presidente da República? Eu acho isso absurdo. A senhora pode mudar e ser eleito. Isso eu tenho na minha cabeça. Uma outra coisa que eu tenho na minha cabeça, vocês disseram no início que eu fui sargento da Polícia Militar. Nossa, que honra que eu tive. Quanto que eu aprendi nesses 6 meses que eu fiz de academia para ser sargento PM lá em São Paulo. Conversando com o general da Casa Civil, um dia eu falei, general, eu penso em fazer uma proposta de que todas as mulheres deveriam, na idade dos homens, servir o Exército. General Ramos falou, a senhora está ficando doida? Assim que ele me respondeu, eu falei, tô não. Eu não estou, ele falou, porque nós já temos médico, dentista, médicas, dentistas nas Forças Armadas. Eu falei, mas o que eu aprendi lá na caserna, que foi hierarquia, disciplina, não é? Saber o respeito com as pessoas, eu não aprendi em lugar nenhum. Se nós somos iguais perante a lei, por que as mulheres não podem servir também o Exército? Numa proporção menor, vamos fazer igual a política. A política 30% não é reservada para a mulher, que reserve no Exército, Marinha Aeronáutica, 30% para os praças também, mulher. Eu vou dizer, Osmi, no meu entendimento, eu acho que seria, sim, uma educação de primeira linha que nós daríamos para nossa... Não é educação, uma formação de primeira linha para nossas mulheres, para entender o que é hierarquia, o que é disciplina, o que é respeitar as pessoas. E vou dizer para ti, vou brigar por isso no Senado. Isso está na minha cabeça que não sai. Eu acho que o Exército, Marinha Aeronáutica tem que dar oportunidade das mulheres também participar. Porque quando, em 74, eu fui para a PM, meu pai e minha mãe quase me bateu. Isso não é coisa de mulher, você está errado, o caminho... Mas foi onde eu mais aprendi. Doutora, eu acho que nós temos essa oportunidade para as nossas mulheres do Brasil. Doutora, com a experiência que a senhora tem, já 2 eleições, primeiro mandato de deputada federal, integrou várias comissões técnicas, permanentes, especiais, enfim. Qual a estratégia sua para reverter a situação e conquistar o voto dos acreanos, principalmente das mulheres que hoje representam a maioria? A senhora fala daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 3 minutos. Fique com a gente. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora muito mais cultura e informação para você e sua família. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Não esqueça, os melhores momentos dessa entrevista você vai conferir amanhã, então, no portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Registramos aqui a presença, ou as presenças, de Everton, a Caroline, ou Carol, como queiram, o Silvio Oliveira, da equipe de marketing da deputada Wanda Milani, candidata ao Senado. Além da Marisete, da Ingrid e agora, por último, o meu amigo Machado. Esses são assessores. E tem uma equipe também que está... Já falei, os três primeiros são da equipe de marketing, né? Que estão filmando também. Falei o nome de todo mundo aí, eu esqueci alguém. Só não pode soltar em segunda-feira. Né? Isso. E também só não posso falar o apelido do nosso amigo ali, né? Porque você está de sacanagem com ele, mas tudo bem. E hoje não temos aqui a presença do nosso chargista. Pois é. Mas isso não precisava falar. Tudo bem. Vamos tocar o barco. Doutora Wanda Milani, deputada federal, candidata ao Senado pelo PROS. Qual é a estratégia para
conquistar o voto dos acreanos, notadamente das mulheres, que representam a maioria na população e também junto ao eleitorado. Deixa eu pegar uma carona aqui nessa tua pergunta. Qual a causa que a senhora acha de nós termos 51% de mulheres no Brasil, 53, ó. 53 agora? É. E 47 apenas de homem, então. 53%, no entanto, no parlamento, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto nas assembleias e Câmara de Vereadores, a representação seria menor, é mínima. Quais as razões que a senhora iria aproveitar? Olha, essa pergunta do Muniz. Eu vou começando pela sua para entrar depois. Eu acredito que a mulher, ela é a dona de casa, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela faz, enfim, se comparar o que a mulher faz com o homem é o provedor. Ele vai, trabalha para o de casa, mas a mulher tem que cuidar do resto todinho. As mulheres, imagino eu, é difícil, Osmi. É difícil você encontrar mulheres que estejam, eu acho que o motivo é esse, mulheres que estejam dispostas a cuidar da tua vida pessoal e cuidar da política. Então, não são poucas, é um número bem diminuto de mulher que se dispõe a entrar na política. Eu vou dizer, para a gente conseguir os 30% de mulher para colocar na chapa, tem sido uma dificuldade. Porque não são todas que são assim, despojadas. Elas são corajosas para a vida. Mas para a política pensar, aí vai diminuir. Tanto é que na Câmara Federal nós temos hoje 77 deputadas federais. São só 15% da bancada. Mas eu vou dizer para ti, essas 77 mulheres trabalham muito. Quando se fala em leis, quando fala que lei que vai beneficiar a mulher, que vai beneficiar a educação, sabe? A gente somos todos muito unidas e muito arrojadas nesse sentido. Nós precisamos de mais mulheres que abracem a causa. Mas eu digo que eu acho que às vezes até o medo, sabe? E tem mais, muitas falam, olha, eu queria ir, mas o meu marido não vai concordar, o meu marido não deixou. E não é todo mundo que tem essa liberalidade. Eu, graças a Deus, o marido sempre deixou profissionalmente eu fazer o que eu quisesse, né? Então, respondendo a pergunta, é dizer que por que eu sou que eu espero das mulheres, né? Isso. Olha, nós somos a maioria das mulheres. Se nós mulheres nos uníssemos, o Congresso estava cheio, né? Teria um número muito maior. Mas, às vezes, a mulher acaba seguindo o próprio marido. Olha lá, mulherada, vamos ver como é que nós vamos traçar nessa eleição, não é? Nós tivemos, aqui no Acre foi bom, de 8 deputados federais, nós tivemos 4 mulheres. Só que eu não vislumbro isso nesse ano. Porque hoje nós temos bem menos candidatas... A senhora se refere ao atual mandato. Atual mandato. Atual legislatura. Nós tivemos 4 mulheres e 4 homens. 4 mulheres. Exatamente. O Acre olhou muito para isso. No Senado, 2-1. Pois é, no Senado, agora nós temos a Maria das Vitórias e temos a senadora. Agora nós estamos... Né? Maioria então, agora. Assim, eu acho que nós mulheres olhamos para o Brasil, para o mundo, para o nosso Estado de outra forma. E cabe a nós trazermos o melhor para os nossos filhos. O marido, o homem, volto a dizer, ele é o trabalhador, é aquele que é o provedor, aquele que dá o dinheiro para casa, mas é a mulher que administra, que faz. Então, se nós soubermos administrar, se nós mulheres soubermos administrar, eu digo de modo geral, e termos a consciência de que nós podemos mudar para melhor o nosso Estado e o nosso Brasil, com o nosso voto, com a nossa garra, com a mesma garra que administramos na nossa casa. A gente lava, passa, cozinha, faz. E por que nós não podemos então ir para a política e ajudar o Brasil a crescer? Ajudar a fazer com que nossos filhos possam ter mais oportunidades. E se nós tivermos mais mulheres brigando pelos nossos direitos, quando eu falo os direitos, não é só na mulher não, é nos homens também, porque ela entende, ela está vendo as necessidades de modo geral da nossa sociedade. Doutora Wanda, você vê, nós temos uma desembargadora aqui que assume o governo de vez em quando. Mais uma vez, dos seus comentários, a senhora me oportuniza dizer que a primeira mulher do Brasil a ter direito de voto foi lá na tua terra. Foi uma moçoroense, norte-rio-grandense.
Ela entrou na justiça. Você explique bem que moçoroense é quem nasce na cidade de Mossoró, Isso. no estado do Rio Grande do Isso. Sul. Eu vou dizer para você, eu gostaria de servir de exemplo como ela, eu gostaria de servir de exemplo às mulheres do nosso estado. Todas as minhas profissões foram de homens. Analisa. Sargento PM, professor, assessora, promotora, procurador-geral, delegada. Se você analisar, são todas de homens. O que eu quero dizer com isso é que lugar de mulher é onde ela quiser. Desde que ela tenha Claro. garra, vontade. Olha lá, moçoroense, o que ela fez? Ela brigou e ela conseguiu fazer a mulher votar. Mas a senhora interrompeu a minha pergunta. Ah, desculpa, eu falo demais. Sinceramente. Então fala. Mas a mulher Desculpa. teve direito a voto em 1934, é isso mesmo? É, 32. A mulher- 32 ou 32. 34? Bora, Mas desculpa. mas a mulher tem direito Então, de interromper a doutora, pergunta mesmo. Aí, Tem direito também. Tem direito, sim. De certo modo, a mulher começou a participar das atividades consideradas de machista, muito tardiamente. Aí é por isso que eu dei o exemplo da primeira eleitora, se há 90 anos atrás. Mas, ultimamente, a gente observa que está havendo essa recuperação. Na justiça, no setor de justiça, se a senhora observar, eu acho que já está havendo quase uma paridade, ou não? Você diz aqui no Acre? no Brasil. No Brasil inteiro. Não, no Brasil não. Não? Não. Mas, Deve chegar uns mas- 35, no por aí. máximo. mas parecia até uma coisa feita de forma planejada, e é por isso que eu me reportei aqui ao Osbi Lima. Até um dia desse, a mulher não podia ser funcionária do Banco do Brasil. Hein? Exatamente. Quer dizer, isso sim. A senhora dizer que foi sargento da polícia, eu conheço a senhora de muito tempo, mas não sabia que a senhora tinha sido uma sargentona, não. Não sabia. Também dá pra ver Deixa uma eu falar surpresa. uma coisa, Hein? pegando Também teu uma gancho. surpresa Mas também. não foi no Acre, não. Deixa eu pegando teu gancho. Antigamente você não via tanto crime contra a mulher. Hoje a gente vê disseminado por aí. Namorado matou, marido Sim. matou, alguém matou. Sabe por que isso? Porque a mulher, eu vejo assim, porque ela está ficando corajosa e tendo coragem de abrir a boca e falar. E por isso ela está morrendo. E é por isso que nós precisamos de leis fortes que reprimam isso daí, para que a mulher possa levantar a cabeça e ser o que ela quiser. Também, Eu penso doutora isso. Wanda, ou deputada, eu acho o seguinte, que a mulher, a partir de determinado tempo, passou a ser independente. As mulheres do passado, do tempo das nossas avós, elas eram dependentes do marido. Sim. Qual era a profissão doméstica, do lar? Né? O marido é que trabalhava. Raramente eram as mulheres que trabalhavam. Então, elas eram dependentes. E isso tem mudado com muita rapidez. Tem mudado por conta da mídia que está dando força e da coragem que ela está tendo coragem de levantar a cabeça e dizer eu vou, eu faço. Mas estão pagando caro por isso. E é por isso que nós precisamos de mais mulheres no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, na Câmara Estadual, para a gente nos juntar e fazermos lei que possa reprimir isso e dê oportunidade para que a mulher sobreviva e chegue onde ela quiser. Quando isso acontecer, eu acho que nosso Estado, nosso Brasil vai viver assim muito melhor, porque a mulher é mais pacificadora, é mais tranquila, é mais serena. Então eu acho que a hora que a gente conseguir galgar um número maior de mulheres na própria política, na magistratura, em todo lugar, eu acho que nós vamos ter um Brasil melhor, porque nós vamos ter menos crime, vamos ter mais amor, vamos ter mais filhos sendo bem cuidados, mais oportunidade dela trabalhar e dar o de melhor, ajudar o marido a trabalhar. Porque o marido sozinho, antigamente, era o provedor sozinho. Hoje a mulher trabalha junto. Se ele podia dar para o filho dele uma bicicleta, hoje ele pode dar já um carro maior quando precisa de 18 anos, se a mulher estiver junto. Ele sozinho não consegue. É ela que vai ajudar a fazer a sociedade crescer. E é essa consciência que a gente precisa o quê das nossas mulheres. Doutora E Wanda. que os homens permitam que isso aconteça. Que nos dê as mãos para a gente poder fazer isso. Deputada, o PSD, o partido do senador Sérgio Petecão, apesar de jovem, ele é relativamente forte já. É um grande partido. O seu partido, bem mais antigo, não é um partido forte ainda. Assim como não é forte o Avante e também o PTB,
embora em alguns estados ele seja forte, e nacionalmente não. Com qual motivação a senhora entra nessa disputa, ciente dessas Deixa eu falar para dessas você. dificuldades? Quando eu fui candidata pelo PP, Partido Progressista, eu não fui eleita, era um partido grande. Quando eu fui candidato pelo Solidariedade, que era um partido Foi da eleito. idade do PROS, eu fui eleita. Mas agora é uma disputa Eu majoritária. acho que o povo hoje em dia não está olhando tanto para o partido político, não. Está olhando e deve olhar mesmo para a pessoa, para a capacidade do que ela pode fazer, do que ela pode representar. E eu estou acreditando naquilo que as pessoas veem em mim e que elas olhem com carinho e vejam o que eu posso fazer pelo nosso Estado. Eu estou à disposição do nosso Estado. Volto a dizer, 68 anos de idade, eu poderia estar em casa, lá com o marido, criando um neto, e, no entanto, eu acho que eu não posso ficar em casa, porque ainda tenho algo a oferecer. O que, que é? É aquilo que eu amealhei nos meus 45 anos de idade, de 45 anos de vida pública, que a população sabe, e que, se entenderem que o meu nome é um bom nome para representar o nosso Acre no Estado e nosso Acre no Brasil, eu estou à disposição, porque eu tenho vontade de continuar esse trabalho. E o trabalho que durante esses 3 anos e meio, eu tenho mostrado aqui que eu vim. O Narciso colocou agora há pouco que a mídia, às vezes, deixa de mostrar certas coisas, ou então a gente coloca em uma situação que a gente não sabe. Eu, pelo menos, sou leiga em mídia, que eu não sei como é que eu vou fazer para me defender de certas coisas. Na mídia, digo eu, né? Mas a gente tem que... Essa mesma mídia, o pessoal fala, olha, só tem que ter uma mídia boa. Eu acredito, além da mídia, na sola de sapato, de procurar o voto contigo, olhar no olho e dizer, olha, eu sou candidata por isso, mas agora eu digo publicamente, eu sou pré-candidata porque eu acredito que eu estou preparada para representar a nossa gente no Senado da República. E digo mais, aonde tiver um acriano lá na zona rural, lá no meio no mato, aqui na cidade, eu estando no Senado, tenho certeza que o Senado Federal vai estar presente. É essa a minha proposta para a nossa gente. Quem se habilita agora a fazer a pergunta? Um dos dois, fique à vontade. Sim, você ia falar alguma coisa? Não, vai. Não, é o seguinte, eu sou parlamentarista, por convicção. Eu sei disso. É. Lhe acompanhei. Eu acho que esse é gostaria que os nossos representantes se aprofundassem mais na questão do parlamentarismo, para, se for o caso, começar a discutir dentro do parlamento brasileiro. Porque durante a Constituinte, doutora Wanda, a Constituição se encaminhava para o parlamentarismo. Ela foi interrompida por problemas de São Paulo, com a posição de Orestes Quércia, que é governador de São Paulo, com o próprio Mário Covas. E Maciel, Marcel. Então tivemos esse confronto entre líderes. Que eram tradicionalistas, né? Exato. E a favor do presidencialismo. O presidencialismo, no meu ponto de vista, eu vou usar aqui o Narciso, que o Narciso também pensa assim, é um sistema que não está dando certo. Hoje mesmo nós discutimos agora sobre a questão do parlamentarismo. Parlamentarismo, o presidente, é bom que o povo saiba que no parlamentarismo continua elegendo o presidente da República. O povo continua elegendo. Só que ele é chefe de Estado, é a estabilidade do sistema Não democrático. vai fazer só da cabeça dele, né? E o parlamentarismo sai do Congresso, notadamente da Câmara dos Deputados. E para quê? Então nós estamos no parlamentarismo, sem saber. É porque Quem decide não é mais o presidente. É o centrão. Então, o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento é quem governa. Se a coisa não caminha bem, ele é afastado, e se não encontra uma solução para problemas de programa de governo, até dissolvido o Congresso. Se dissolve, isso espera 4 anos. Ora, isso está acontecendo no Reino Unido. Sim, exatamente. O Boris Johnson fez uma série de bobagens lá. Saiu. A senhora já pensou alguma vez nesse sistema de governo? Não. A senhora responde daqui a pouquinho em detalhes, tá bom? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Não precisa mudar de canal, continue com a gente.
Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se por acaso você sintonizou o seu televisor agora no canal 8.1, nós estamos aqui desde o início do programa, entrevistando a doutora Wanda Milani, deputada federal, candidata ao Senado pelo PROS, numa aliança com o PSD, o Avante e também o PTB. Doutora Wanda, fique à vontade para responder a pergunta feita na virada do bloco. A senhora já disse não, agora vamos aos detalhes. Eu digo que não, porque como ele já estava fazendo a pergunta, e eu falei, nós vivemos nosso povo é tradicionalista, nossos políticos todos, e eu acho difícil a gente conseguir que os partidos políticos pensem assim, porque o que eu vejo lá no Congresso é assim, tem um partido aqui, mas esse acaba puxando esse para cá, o outro puxa aqui e acaba convencendo para que isso não aconteça. Seria de excelência, mas eu não vejo da política que existe no país hoje que isso possa vir a acontecer. Doutora Wanda, a senhora está tão correta que o canto da sereia que levou ao fim do regime 64 é a expressão, eu quero votar para presidente. Exatamente. Inclusive, Isso. no plebiscito foi isso. E a população logo pensa assim, então não vai ter presidente esse parlamentarismo. Mas, doutora Wanda, Que é um equívoco enorme. a senhora, todos os méritos que a senhora atribuiu às mulheres, eu assino embaixo. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouco incômoda para a senhora. Por que é que as mulheres chateiam tanto os seus maridos? Porque eles gostam de serem chateados. Ou então provoca. Aquela mulher que é boazinha pro marido, faz tudo o que ele quer. No instante ele vai procurar alguma que chateie ele, que você faça diferente. É a minha opinião, viu? Deputado. É a minha opinião. Aquela mulher que é boazinha acaba não sendo a boa. A boa é aquela bem arrumada, bonita, que vai, que... Ele falou, olha, essa roupa não tá boa, mas eu vou colocar essa roupa porque alguém vai me olhar. E aí ele fica de olho. E não quebra. Eu penso assim, me perdoe as mulheres, mas embora eu não seja isso, né? Eu respeito cada uma, mas... As mulheres não podem ser tão boazinhas não, sabe? Porque se elas ficarem boas demais, eles vão sair procurando outra coisa no caminho. Deputado, o seu candidato ao governo, o senador Sérgio Petecão, nas eleições de 2018, ele foi o mais votado. Agora nós temos, nessa eleição agora, uma série de candidatos ao governo. Temos o governador Gladys, que é candidato à reeleição, o senador Petecão, a Mara Rocha, vai me ajudando aí, o Genilson Leite pelo PSB, David House pelo PSOL, o Nilson Euclides, Nilson né? Euclides. David House é pelo AG. Para não cometer injustiça, quem mais? Mara Rocha, MDB. Mara Rocha também, acho que eu falei. É isso. Só isso? São esses seis. Sete candidatos? Seis candidatos. As pesquisas, pelo menos feitas até agora, não têm colocado o senador Sérgio Petecão numa situação mais privilegiada. A senhora acredita que ele... Claro, uma pergunta assim meio inocente, mas a senhora confia mesmo que ele vai ao segundo turno? Acredito. Eu acredito. Às vezes as pessoas perguntam para mim, deputado, onde estão seus votos? Qual a classe dos seus votos? Eu digo, meus votos estão no povão. E é isso mesmo, Narciso. Eu não tenho uma classe, essa classe é minha, é o povão. Porque eu ando com todo mundo e converso com todo mundo. Petecão é a mesma coisa. Quem é o eleitorado do Petecão? É o povão. Não é a classe alta. É o povo que nós temos no nosso estado de modo geral. Eu não acredito nessas pesquisas. Eu, particularmente, não acredito. E nenhuma delas? Em alguma, eu vou acreditar quando chegar lá no final. Vem cá. Olha o desrespeito que nós estamos tendo com a nossa população, estamos vendo com a nossa população, que nós estamos assim, nem 10 dias da última convenção e o nosso povo não sabe quem são os candidatos ainda. A única chapa que desde o início formou e disse somos candidato Petecão é governo, João Tota é a vice, a deputada Wanda é o Senado, montamos a chapa e apresentamos há mais de 3 meses. Porque nós temos respeito com a população. A senhora me motivou a fazer outra pergunta aqui. Nós temos respeito pelo povo. Cadê? Nós estamos vendo aí, no PT um dia é Senado, outro dia é governo. Um dia é Senado, outro dia é governo. Sim, ele quer o quê mesmo? Ele quer ver o termômetro onde ele está melhor? Então ele não sabe. Ele não sabe se ele quer ser senador ou se ele quer ser governo. Ele quer ser aquilo. Como tirar proveito de tudo isso? Dá para tirar proveito? Dá. Deputada, rapidinho. O seu partido tem
A sua aliança tem partido de direita, de esquerda, de centro e de centro-esquerda. A senhora se De esquerda? considera... Qual é o de esquerda? O Avante. Avante de esquerda? De esquerda, de esquerda. Bom, pelo menos está lá no manifesto do programa, né? Vamos lá, não sei se na prática. A pergunta é a seguinte, a senhora se considera conservadora de direita? Sou de centro? conservadora de direita. Sou conservadora de direita. Eu acho que eu sou o único parlamentar desse Estado. Eu acredito que eu sou a única que nunca tive em um palanque de esquerda. Nunca estive no palanque de esquerda. Fui eleita por um partido do Centrão, né? Solidariedade, Sim. que é mais de esquerda do que Centrão até. Sim. Mas nunca comunguei com o pensamento. Votava com a minha consciência. Com a consciência de que aquilo que é melhor para o país, aquilo que é melhor que o presidente está fazendo, que poderá botar no rumo certo, e por isso eu fui criticada por eles. E a mesma coisa digo agora. Se você me perguntar, eu sou Bolsonaro. Eu sou de direita. Narciso? Eu acredito que não fez muita coisa? Não fez tanto. Mas pelo menos a gente não ouviu falar que ninguém roubou, ninguém fez, ninguém aconteceu. E eu tenho que dar mais 4 anos para ele, porque eu acho que o presidente tem que ter 5 anos, sem reeleição. Vocês discutiram isso, né? Já isso? 5 anos sem reeleição. Em 5 anos ele faz um bom trabalho, em 4 não dá para fazer. Primeiro ano, ele recebe tudo enrolado porque veio do ano anterior. No segundo, ele arruma a casa, 2 anos, o terceiro vai trabalhar, o quarto, a campanha de novo, não faz nada. Nós demos 5 anos para o Sarney, nós demos 5 anos E para ele o também Sarney. não fez nada. Fez. Não, Para Sarney. nós, ele fez a BR-364 ligando Porto Velho a Rio Branco, como não fez? Tirou o Acre do isolamento de 100 anos atrás. Cuiabá tinha um pedaço dele que não era feito, foi feito. Qual é a obra grande que nós temos agora aqui? Só a estrada BR-364, tirando... Doutora que parece que Wanda. não tinha No vivido isolamento. essa época. Doutora Tirou Wanda, do isolamento. eu tenho discutido muito, talvez uma das pessoas que eu troco mais informações políticas aqui no Acre é com Osmi. Primeiro porque ele é bem mais velho do que eu. Ah, meu Deus do céu. Segundo, que nós Todo dia a mesma moramos coisa, muito Osmi? próximo. E terceiro, porque ele é experiente. Vamos lá. Obrigado. A experiência Isso- da minha velhice. E uma história viva, né? Os dois são história viva do Acre. Então, doutora Wanda, eu acho que nós trouxemos uma herança muito perversa da Revolução Francesa, embora a Revolução Francesa em si mesmo tenha sido o grande salto da humanidade. Quando se define as pessoas com rótulo de esquerda e direita. Eu não gosto desse tipo de rotulação. Porque existem ideias maravilhosas, provenientes de pessoas que se dizem de esquerda e igualmente maravilhosas de direita. Isso por quê? Porque na época da Revolução, os jacobinos se sentavam à esquerda e os gerondinos se sentavam à direita. E aquilo ficou. E o mais impressionante é que os cientistas também usam essas definições. Porque ela é real, né, Narciso? Hein? É real. Não Narciso, adianta. eu acho que o político tem que ser o povo. Porque nós Cadê mesmo o no povo? nosso continente, nós temos visto autoritários de quinta categoria, tanto de esquerda quanto de direita, segundo essa nomenclatura. Mas se nós analisarmos o que a esquerda tem feito aqui na América Central e do Sul, o negócio é meio bravo. Veja a Venezuela como é que está, veja a Argentina a situação que está, é situação deplorável. Então, a gente tem que analisar. Eu doutora- acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É o que você está falando. Tem que ter uma miscigenação para que a gente possa caminhar com certa tranquilidade e dar serenidade para a nossa gente. Emprego, renda, cidadania, saúde, lazer. Mas se a gente se juntar. Mas o que eu vejo lá é um grupo puxando para cá e outro para lá. Isso está muito Sim. ruim para o nosso país. Aí a senhora me dá a oportunidade de eu relembrar uma frase de Aristóteles: a virtude está no meio. A virtude está no meio. Não está nos extremos. E por que, na sua avaliação, nessa disputa presidencial, que vai ser a mais importante da nossa história,
ante as muitas crises que temos que enfrentar. Até a fome voltou. Sim, mas Por que é que o centro não nos deu pelo menos a oportunidade de ter uma terceira candidatura para que o voto nem esquerda, nem direita, nem Lula, nem Bolsonaro pudesse também ser medido? Eu entendo que nem o centro sabe, nem o centro se entendeu para trazer uma candidatura de centro. Porque um bocado do centro está para cá, outro bocado está para lá, já se dividiram. É assim Porque que é um eu vejo. erro, né? É um erro. Doutor Cito, estamos chegando Não ao final é. do programa, eu quero agradecer mais uma vez, só tem 30 segundos aí para as considerações finais. Fique à Não, vontade. então, doutora Wanda, eu espero sucesso na sua eleição. A senhora merece. A senhora tem uma história belíssima de serviço prestado ao Acre. Me surpreendo até da senhora ter sido sargento da polícia. Com 21 anos de idade. Hein? Você não foi soldado? Aí eu pergunto, Ou policial? PRF. PRF. a senhora era a senhora foi sargento de fazer uma batida num bairro? Ah, com certeza. Ah. Lá em São Paulo nós trabalhávamos era 2 soldados, um sargento e um cachorro naquele centro do Hilton Hotel. A gente trabalhava na rota ali em São Paulo, com o pessoal com aquelas metrancas, fazia tudo aquilo. E o mais Por isso que eu obrigatório- acho que todo mundo tem que aprender, porque ó, eu não perdi a minha feminilidade Sim. estando lá fazendo aquilo. Claro. Eu não perdi minha feminilidade sendo delegado de polícia. Eu sou essa pessoa que todos estão vendo. Então eu vejo assim, o que eu queria é que a população analisasse assim que as mulheres todas nós temos oportunidade de chegar lá, né, de estarmos lá, e que se me derem essa oportunidade, lá vai estar o sargento PM, a professora, a delegada, a promotora, a procuradora. Quer E dizer, a senadora. E a senadora que representa essas mulheres todas, e que todas elas no Brasil deveriam ter a oportunidade, porque foi a oportunidade, de fazer como eu fiz, e de chegarmos lá unidas e juntas ajudarmos os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos maridos, a fazer um Acre e um Brasil melhor. Muito é. Doutora e deputada Wanda, foi um prazer enorme revê-la. Prazer, Pode meu. acreditar. A senhora tem todas as qualificações necessárias para ser uma excelente senadora. Isso também não tenho dúvida. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo se apresentarem perante a população do meu estado, do nosso estado, pessoas qualificadas. E a senhora é uma dessas candidatas que estão por aí, também qualificadas. E é interessante, Narciso, ao contrário, eu achei ela de uma coragem muito positiva ao dizer: eu sou conservadora e de direita. E interessante, pela primeira vez agora na história do Brasil, a direita está mostrando a sua cara. Que antes, doutora Wanda, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram de direita e diziam sempre: sou de centro. Não é? Não, e A gente dizer acompanha o centro para estar no meio. É. Não é porque não tem um direita lá sozinho. A gente vê lá esquerda e centro. Você escuta falar de direita na Câmara? Eu escuto falar em centrão e esquerda. Direita não E existe. essa direita e E você esquerda tem que ainda vai popular. persistir muito tempo essas denominações. Um prazer revê-la. Prazer meu. Doutora Wanda, eu premeditadamente não citei no seu currículo o cargo de professora. Ah, foi. E a senhora, eu vejo que a senhora falou, não menosprezando os mais, é o mais mas a senhora se importante. orgulhou de ser professora. Eu senti isso nos seus olhos. Eu vou dizer para ti, eu me orgulhei muito de ser professora, só que eu não seria mais. Quando começou a instituir as faculdades de Direito aqui, fui convidada para dar aula. E eu acho assim, é uma abnegação muito grande do professor, do mestre. E hoje eu não teria mais essa paciência, mas eu louvo a cada um, porque são dos professores que pegam a criança lá desde o prézinho até chegar na formação maior, que está fazendo os homens e as mulheres do país. Respeito todos. Eu fico às vezes constrangida quando eu vejo que um professor não ganha o suficiente, às vezes, para poder manter a sua família. É um salário que não chegou no que tem que chegar. Mas eu acredito que um dia, e é uma linha que eu vou defender, sabe?
lá no Senado. Nós temos que olhar de outra... Nós temos países aqui lá na Europa que o professor ganha mais que um médico, porque ele é um mestre. Nós não queremos ganhar mais que dizer que tem que ganhar mais que um médico, mas tem que ser reconhecido nacionalmente e ter um salário digno, porque o trabalho que ele faz é de excelência, que eu digo, eu hoje não teria mais essa abnegação, mas louvo o trabalho de cada um deles. Doutora Wanda, para encerrar, certamente do ponto de vista da qualificação, de tudo que a gente já expôs aqui, não há dúvida que a senhora é uma mulher capacitada, preparada. Esqueci de dizer que eu sou piscicultora, viu? Também. Eu crio peixe há 30 investidora anos. no agronegócio, mulher do agronegócio. Eu crio peixe há 30 anos. Então, a senhora, não resta dúvida, a senhora está entre as mais capacitadas. Vamos ver se a senhora vai conseguir transformar tudo isso em voto. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Caso a senhora queira acrescentar algo, evidentemente, que ainda há tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, dizer que, para mim, a TV Rio Branco sempre me abriu as portas, e eu disse já numa entrevista contigo que eu parabenizo o casal Narciso e Célia, porque eles abrem as portas independente de partido político, coloração política. Eles são assim os verdadeiros democratas da comunicação no nosso estado, porque dizer para ti, viu? Tem rádio já fechando as portas, quando a Wanda Petecal chega, já nem deixa a gente chegar lá. Está acontecendo isso já, eu acho isso absurdo, porque a oportunidade tem que ser para todos. Obrigado por essa oportunidade e obrigado, minha gente. Olha, quando fala que eu tenho um currículo bom, é um currículo assim, é aquilo que eu amealhei durante toda a minha vida e que hoje a gente coloca à disposição. Se entenderem que a deputada Wanda está fazendo um bom trabalho, a gente chega lá. Se entender que não chega. Agora, tenho certeza de uma coisa, eu tenho muita fé em Deus e recebo tudo muito passivamente, sabe? Se Deus tiver alguma coisa preparada comigo, com a ajuda dos amigos, a gente chega lá. Se não tiver, eu serei a mesma Wanda, mas não vou parar de trabalhar, não. Eu vou continuar na luta porque o nosso povo e o nosso Estado merece. Obrigado, gente, pela oportunidade. Boa sorte. E obrigada, Muniz. Sucesso. Obrigada. E ficamos por aqui, né? A gente volta na próxima semana. Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã, no portal riobranco.net, você vai conferir os melhores momentos da entrevista. Vai ficar também disponível para você, na íntegra, o vídeo, tá? Se você perdeu uma parte do programa, você vai conferir na íntegra. Muito obrigado a todos pela audiência, você da capital e também do interior. Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu.